Olá, galera! Tô aqui para o nosso Insights de domingo de hoje. E uma coisa certa, eu já comentei isso em alguns vídeos anteriormente, a gente está vivendo, em primeiro lugar, a gente está vivendo história, né? Isso que a gente está vivendo hoje aqui, todo esse negócio do coronavírus, essa pandemia, esse lockdown, essa quarentena que a gente está vivendo, a gente está vivendo história. Se tu é daqueles que fica focado, e eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo hoje, se aqueles que fica focado no lado negro da coisa, no lado mais pessimista da coisa toda, te conscientiza de pelo menos uma coisa: a gente está vivendo história. E como tudo que eu já disse outras vezes aqui, como tudo isso vai passar. Mas isso aqui é história que a gente está vivendo. Mas certamente são tempos de muitas incertezas. E quando a gente vive momentos de incerteza, tem dois sentimentos que ficam muito aflorados em nós, que são eles, a ansiedade e o medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu controla o teu foco. E como dizia Jim Rohn, se você não conhece Jim Rohn, bota aí no Google e procura. Como dizia Jim Rohn, nós temos que ser guardiões das nossas mentes. E eu tenho que controlar aquilo que eu vou deixar entrar e aquilo que eu não vou deixar entrar. E se tu é aquele tipo de pessoa, especialmente em momentos como esse, se tu é aquele tipo de pessoa que passa o dia inteiro olhando notícia, tu fica olhando notícia, mas eu quero estar... tem uma lógica por trás, eu sou lógico, eu sou racional, eu quero estar atualizado. Eu preciso estar atualizado de tudo. Perfeito. Só cuidado, seja guardião da tua mente. Por que tu olha? Porque se tu passa o dia inteiro olhando notícias, cuida muito da fonte que tu olha essas notícias. Porque deixa eu te dizer uma coisa que talvez tu não saiba. Muita gente já sabe disso, mas talvez tu não saiba ainda, não tem problema. Eu aprendi isso recentemente. Notícia ruim vende muito mais, mas muito mais do que notícia boa. E existe estatística a respeito disso. E os canais de notícia, todos esses canais que propagam notícias, eles são como qualquer negócio. E eles precisam vender o peixe deles. E obviamente que eles vão utilizar de ferramentas para vender o peixe deles. E eles usam uma ferramenta psicológica, que é justamente essa que eu estou te dizendo, da notícia ruim. E isso funciona da seguinte maneira: a gente nós, seres humanos, não interessa onde que a gente vive, não interessa que raça, não interessa que etnia, não interessa que cultura que a gente tenha. Nós, como seres humanos, fazemos mais para evitar a dor do que nós fazemos para obter prazer. Nós fazemos mais para evitar dor do que para obter prazer. Então, o que esses meios de comunicação utilizam, essas fontes de notícia, a grande maioria delas, tá? Salvo raríssimas exceções, mas a grande maioria delas, utiliza a dor como um gatilho. Por exemplo, se tu está andando pela rua, vou te dar um exemplo claro disso aqui. Se tu está andando pela rua e aí tu passa por uma banca de jornal, aí tu dá uma olhada, tu tá fazendo a tua caminhada, tu olha para a banca do jornal, tu olha ali, rapidamente tu consegue ver na capa do jornal a semana de dias ensolarados e céu azul. Como é que isso vai te impactar? Tu vai dar um sorriso, que legal, né? Que ótimo, que vai dar dia ensolarado, céu azul. Tu vai dar um sorriso e vai continuar a tua caminhada. Agora imagina se nessa mesma situação, tu tá caminhando na rua, nesse mesmo lugar, tu passa pela banca de jornal, e tu olha para essa banca de jornal e lá tem o jornal, todos os jornais com a capa do jornal assim, dizendo: fortes tempestades com ventos acima de 150 km por hora vão atingir a sua localidade nessa semana. O que tu vai fazer? Deixa eu olhar mais de perto, peraí, tu vai parar a tua caminhada, tu vai até o jornal, tu vai pegar o jornal e tu vai pegar um dinheiro e vai dar pro cara do jornal, você lá, deixa eu comprar porque eu quero entender essa notícia aqui, eu quero ler ela, eu quero saber o que é, como é que isso vai me afetar. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Porque justamente mexe com o nosso psicológico, porque nós fazemos, como eu disse antes, porque nós fazemos mais para evitar a dor do que nós fazemos para obter prazer.
E esses meios de comunicação simplesmente utilizam essas ferramentas justamente para nos conquistar. Então não é à toa que os noticiários estão cheios de notícia ruim. Mas tem uma coisa muito importante e uma fórmula que eu tenho aqui comigo até, que é muito bem resumida pelo meu mentor, que eu uso muito, na verdade eu cito muito aqui, que é o Tony Robbins, que é o seguinte: I versus F igual a RP. O que é isso? A informação multiplicada pelo foco é igual à nossa realidade pessoal. Ou seja, se toda aquela informação que eu pego, se eu pego uma informação que eu estou recebendo e eu direciono o meu foco com relação a essas informações que eu estou recebendo, essa vai ser a minha realidade. Traduzindo, se eu pego hoje todas as notícias, eu sento para olhar as notícias que estão passando hoje e eu vou observar e eu vou absorver tudo aquilo que está me nascendo, que eu estou recebendo, que essa pandemia ela só vai aumentar, que vai trazer muito mais mortes e que muitas pessoas vão ficar infectadas e que o mundo vai mudar de tal maneira que as pessoas não vão interagir mais, todo mundo vai viver trancado nas suas casas, é o fim do mundo, é o apocalipse. Que eu começo a viver naquela realidade, ao invés de ficar trancado só dentro da minha casa, eu vou me socar no meu quarto, embaixo da minha cama. Né? Vou me socar embaixo da minha cama, porque eu não vou sair de lá, porque eu vou ficar com muito medo e ansioso qualquer coisa que pode acontecer. Essa passa a se tornar a minha realidade. Então, eu preciso direcionar, o que a gente precisa fazer é direcionar a nossa mente. A gente precisa de estratégias para direcionar a nossa mente, para não acreditar nisso. E aí mais, nós temos o poder de criar a nossa realidade. E eu vou te pegar um exemplo rápido aqui do passado que todo mundo conhece, que é o exemplo do Walt Disney. Olha o que o Walt Disney criou. Agora, na época que o Walt Disney criou, que ele começou a ter as ideias dele, que ele começou enfim, desenvolver o pensamento e a ideia dele, ele foi esculachado por todo mundo. Todo mundo esculachou ele. Esse cara é louco, isso não faz nem sentido. Ele foi a bancos buscar financiamentos e ele foi, e sabe quantos bancos negaram o financiamento dele? Foram 302 bancos negaram o financiamento para ele. Agora para pensar um momento. Imagina o que o mundo teria perdido hoje se o Walt não tivesse confiado na realidade que ele criou. Imagina isso. Nossa, mas o que acontece? Se ele fosse atrás daquele pensamento, que era o pensamento comum de todas as pessoas, a história teria sido completamente diferente. Ele não teria feito o que ele fez e o mundo teria perdido muito com isso. A nossa realidade é controlada pela informação que nós temos disponível e a gente escolhe onde a gente coloca o nosso foco. As pessoas de sucesso escolhem onde colocam o foco delas, onde colocam, que tipo de informação que elas vão absorver e aonde que elas vão colocar o nosso foco. E a gente vive na era da informação, né? A gente vive na era da informação, tem muita informação disponível. Agora, qual informação que a gente vai escolher, onde que a gente vai colocar o nosso foco? Sabe por quê? Porque aquela informação que a gente pega, aquela informação que a gente absorve, que a gente toma como nossa realidade, aquela informação que nós colocamos no nosso foco, que vira nossa realidade, isso vai determinar como a gente se sente. E como a gente se sente, determina o que a gente faz. Se tu se sente com medo, ansioso, como é que vai ser a tua ação? Vai ser muito diferente por exemplo, se tu se sente com coragem, se tu se sente corajoso, se tu se sente confiante, se tu se sente positivo, né? Vai ser uma reação completamente diferente. Então, por isso, essa forma é tão importante, por isso que a gente tem que controlar. E tem uma outra questão
ainda, que é um fator psicológico e que afeta muito, que tem muito a ver com esse contexto das notícias, que é a questão da prova social. A prova social é o seguinte, e aí também não me interessa se tu é japonês, se tu é chinês, se tu é indiano, se tu é brasileiro, se tu é argentino, não me interessa. Prova social é um fator psicológico que afeta todo mundo, que tá na cabeça de todo mundo, que está embutido aqui no nosso software. Prova social é aquela questão, uma situação onde eu não sei como reagir, eu vou reagir como a maioria das pessoas reage. Não é engraçado? Não tem a ver com um pouco com o que as notícias fazem, com o que o mundo, muitas coisas no mundo acontecem. Se eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha volta. O que essas pessoas estão fazendo? As pessoas estão fazendo isso. Então, eu vou seguir na mesma linha. Então, o mais importante de tudo é a gente estar consciente disso, porque isso acontece. Isso acontece aqui dentro. Tu não consegue mudar. Tu consegue influenciar. E tu consegue ser o guardião. Tem que ser o guardião da tua mente, filtrar aquilo que tu está recebendo de informação e filtrar as reações também. Para tu não entrar nesse efeito manada, para tu não entrar nesse efeito da prova social e seguir o que as pessoas da tua volta estão fazendo. Se as pessoas na tua volta estão apavoradas com o momento atual, não significa que tu precisa estar apavorado. Seja, meu maior insight, o maior take-out disso aqui hoje é que tu seja, além de guarda da tua mente, mas que tu escolha as informações que tu vai deixar entrar. O guarda da mente, ele escolhe quem entra e quem não entra. Seja esse guarda e seja tu mesmo. Cria as tuas percepções. Percebe de onde tu está recebendo as fontes, de onde vêm as fontes das tuas notícias. Olha as notícias, não seja desinformado. Olha as notícias, mas escolhe aquelas que tu vai olhar. Veja bem a fonte de onde tu vai tirar essas notícias e forma a tua própria opinião. De será que eu devo me apavorar ou não? Será que isso é demais ou não? Será que daqui a pouco isso vai passar? Será que isso é realmente o fim do mundo ou será que é uma grande oportunidade? Questionamento. Seja tu mesmo e vai com as tuas próprias convicções. Forma a tua opinião e seja o guardião da tua mente. Esse é o insight que eu te deixar hoje para vocês. Um excelente domingo e uma excelente semana para todo mundo e até o próximo Insights de domingo. Grande abraço!